98, número 99161-9696. Vamos aos destaques desta sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Tribunal Superior Eleitoral homologa lista tríplice com nomes de advogados para ocupar vaga no TRE do Paraná, que julgará Moro. Adolescente apreendido suspeito de matar criança de 11 anos em Conceição do Lago Açu. Sessão solene marca a volta dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Maranhão. Conselho da Vale pode definir comando da empresa hoje. Mega Sena acumulada de novo e vai para 95 milhões de reais. Titulares estreiam com vitória e Fluminense segue na liderança do Campeonato Carioca. Técnico do Sampaio fala em recuperação no Superclássico e projeta mudanças na formulação titular. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal da Mira. Tem Happy Hour com promoção lá no Mercado de Minas. Mercado de Minas, Ceasa, Ponta da Areia e Coama. O Happy Hour você confere aí na Ponta da Areia e também na Coama. Ali no retorno de quadra na Coama, tá? Próximo do semáforo. E na Ponta da Areia, quase em frente aí ao Rio Poti Hotel. Tem Happy Hour no Mercado de Minas. Mercado de Minas com fim de semana tem café da manhã especial, buffet completo, crianças de até 5 anos não pagam, tem buffet completo no fim de semana, o cardápio já está montado agora para o seu almoço, tem o melhor da culinária mineira e maranhense para você se deliciar lá no Mercado de Minas. Mercado de Minas, Ceasa, Ponta da Areia e Coama. Fim de semana tem happy hour, vai ter música ao vivo, tem promoção na caipirinha dobrada, hoje e amanhã, sexta e sábado, caipirinha dobrada na promoção. Aproveite, vá se deliciar. Sem falar que o Empório tem uma infinidade de produtos. Tem balas, tem salames, tem vários queijos mineiros, inclusive queijos recheados, tá? Agora tem sobremesa. E que tal o prato executivo a R$19,90 de segunda a sexta lá no mercado? Você já foi provar? Então pinta. Para ficar por dentro da programação aí do fim de semana, das promoções, siga no Instagram mercado.deminas, o Demudo, mercado.deminas, Demudo, para seguir no Instagram, tá bom? E fim de tarde, começo da noite, volta das 17, 18 horas, já tem happy hour, tem promoção no chopp, tem caipirinha dobrada e tem música ao vivo logo mais à noite, tá bom? Mercado de Minas, Ceasa, Ponta da Areia e Coama. Fique por dentro de tudo. Jornal da Mira. O Tribunal Superior Eleitoral homologou a lista tríplice com os nomes dos 3 advogados indicados para uma vaga no TRE do Paraná, que julgará a ação que pode resultar na cassação do senador Sérgio Moro, do União Brasil. A lista com os nomes de Roberto Auríquio Júnior, José Rodrigo Sade e Graciane Aparecida do Vale Lemos segue agora para análise do presidente Lula, que não tem prazo legal para a escolha. Ontem, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná voltou a adiar o julgamento de Sérgio Moro. Inicialmente, a votação estava prevista para o dia 19 desse mês de fevereiro. Na quarta-feira, em um dos últimos atos como presidente do TRE, o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura antecipou a sessão para o dia 8. Mas o novo presidente da corte, desembargador Sigurd Roberto Benkidson, que assume o cargo oficialmente hoje, retirou o julgamento da pauta sem marcar uma nova data. O ex-juiz Sérgio Moro é acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022, quando chegou a ser candidato à presidência da República. O novo presidente do TRE disse que vai aguardar a chegada do novo juiz, que será escolhido pelo presidente Lula para a vaga de aberta no tribunal. Agora vamos girar, que tem o comentário de Lauro aqui no Jornal da Mira. Plantão Lauro Jardim. Lauro, a reunião do Conselho de Administração da Vale ainda deve estar ocorrendo. A gente já sabe o que vai decidir a Vale? Pois é, o governo foi se meter de forma escancarada na escolha do novo presidente da Vale. O que era para ser um fato mais ou menos rotineiro de uma grande empresa, acabou virando uma disputa política. Normalmente a gente nem estaria falando aqui de uma reunião para
enfim, definir o nome do novo presidente da Vale, essa reunião que vai acontecer daqui a pouco, como você disse. Então, o que era para ser uma sucessão de interesse bem localizado, de interesse só daqueles que acompanham o mundo da economia e dos negócios, entrou para o noticiário político justamente por causa da ingerência direta do Palácio do Planalto. Então, daqui a pouquinho, como você disse, vai começar um momento decisivo desse processo todo, que é a reunião do Conselho de Administração, que foi convocada exatamente para decidir a sucessão no comando da mineradora. A gente está falando aí de uma empresa que fatura mais de 200 bilhões de reais por ano. Tendência é que o assunto não se esgote no encontro de hoje, seja marcada uma nova reunião, possivelmente para a semana que vem ou para a semana seguinte ao Carnaval. É mais provável que essa definição só saia nessa próxima reunião, embora alguns conselheiros com quem eu conversei ontem e hoje de manhãzinha tivessem me falado que, sim, tem uma pequena possibilidade de tudo se resolver nessa sexta-feira. Antes de mais nada, os 13 conselheiros da Vale, que vão se encontrar daqui a pouco na sede da empresa no Rio, eles estão fazendo essa reunião em condições bastante diferentes do que a gente viu na semana passada. A semana passada representou o auge das pressões do Palácio do Planalto para tentar impor o nome do ex-ministro Guido Mantega à presidência da mineradora. Foi quando o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, ligou para acionistas relevantes da Vale, falando em nome do Lula e pedindo que o Mantega fosse escolhido para o cargo. Só que aí o governo exagerou, calculou mal a reação tanto da sociedade, do mercado, quanto dos acionistas relevantes da empresa. O impacto dessa intromissão absolutamente indevida numa empresa privada obrigou o governo a recuar. Então, os conselheiros, embora eles não queiram de modo nenhum passar a imagem que estão confrontando o governo, até porque seria uma loucura entrar em choque com o governo federal, com qualquer governo federal, o fato é que a reunião de hoje acontece já sem essa imposição do governo sobre a cabeça deles. O que está para ser definido hoje? Antes de mais nada, os 13 conselheiros vão ter que decidir, vão ter que discutir se o atual presidente, Eduardo Bartolomeu, que está no cargo desde 2019, se ele vai ter mais um mandato. O nome dele está posto, tem também o nome de um executivo, Luiz Henrique Guimarães, que também é conselheiro, que foi ex-presidente da COSAN, que está trabalhando para assumir a cadeira. Então, se o Conselho não definir pela continuidade do Eduardo Bartolomeu na reunião de hoje, o Conselho pode decidir pela contratação de uma empresa internacional para selecionar 3 nomes para que um deles seja escolhido pelo Conselho. É isso que consta, isso que manda o Estatuto da Vale. Então, para concluir, o fato é que o processo de sucessão se acalmou, não tem mais aquele nível de tensão das últimas semanas, voltou aos trilhos normais. De qualquer forma, ninguém é capaz de dizer com segurança o resultado da reunião de hoje, ou seja, ninguém é capaz de apostar o que vai sair da reunião de hoje. Bom fim de semana para você e para os ouvintes. Até segunda. No Jornal da Mira, entrevista do dia. Após falhas no resultado do SISU entre terça e quarta-feira, candidatos reclamam que perderam a vaga por causa de erros no sistema. E para falar deste e outro assunto, está em conexão com a gente o ministro da Educação, Camilo Santana, a quem agradecemos pela gentileza de ter aceitado aqui o nosso convite. Obrigado, ministro. É um prazer participar do programa. Ministro, tivemos a Conferência Nacional de Educação, a CONAE, aprovando propostas aí para atualização para o Plano Nacional da Educação, isso nos próximos 10 anos. Tema esse que vai para o Congresso Nacional agora. Dos assuntos das propostas ali, está o fim do novo ensino médio. O Ministério da Educação apoia essa ideia, ministro? O Ministério da Educação, no ano passado, 2023, por orientação do presidente, por orientação do próprio ministro, nós fizemos uma consulta pública, porque o novo ensino médio, que já estava em implementação desde 2022,
E, portanto, a nossa decisão foi fazer uma consulta pública, ouvindo estudantes, professores, especialistas, né? Ouvimos mais de 130 mil alunos, que, aliás, a consulta extrapolou as questões curriculares, né? E isso sendo coordenado pelo MEC, mas com a participação dos conselhos estaduais de educação, dos secretários e secretárias, que é o CONSED, que representa os secretários de Estado, que é quem executa a política do ensino médio dos estados brasileiros, com a participação do Conselho Nacional, enfim, dos representantes dos professores, dos estudantes, e, ao final, elaboramos uma proposta, né, que foi consensual, com mudanças na lei do ensino médio, que foi encaminhada pelo presidente da República ao Congresso Nacional, que essa lei, ela modifica vários pontos da atual lei do ensino médio, e o básico fundamental é a formação geral básica dos estudantes, retomando a carga horária de 2.400 horas, né, porque a importância de garantir uma boa formação para os jovens nesse país. Isso tem sido um esforço enorme do trabalho que tem feito desde o ano passado. Vocês viram o resultado do PISA: 75% dos jovens de 15 anos no Brasil não têm a formação geral básica de matemática, por exemplo. Então nós não podemos tirar a carga horária de matemática, de português, de ciência. Nós precisamos garantir que no ensino médio tem uma formação geral básica e acrescentar essa formação geral básica à formação técnico-profissional. Aliás, o presidente deverá esse ano, agora nesse semestre, lançar um robusto programa. Lançamos o programa de tempo integral, que é o jovem passar o dia na escola, ter a oportunidade de ir além das disciplinas, vai praticar esporte, fazer uma complementação no curso de língua, de informática, mas também a questão da gente garantir que esse ensino médio, aliás, os 130 mil alunos que foram consultados, participaram da consulta no Brasil, 80% querem o ensino médio técnico profissionalizante, ou seja, que o jovem já sai com a profissão do ensino médio. Então, o projeto de lei está no Congresso Nacional, não foi um projeto construído do ministro, do presidente, foi um projeto construído ouvindo os setores, ouvindo a sociedade. Portanto, essas mudanças serão debatidas. Aliás, não sei se você viu a divulgação de uma pesquisa que a Unesco fez. A grande maioria dos estudantes, professores, querem mudança no ensino médio. É preciso ter uma escola que seja atrativa, que o jovem tenha vontade de ficar na escola. Vou lhe dar um dado que é, às vezes, até assustador. Em média, 480 mil jovens abandonam o ensino médio por ano no Brasil. Portanto, isso que nós queremos é evitar esse abandono, garantir a permanência do jovem na escola, com a escola tempo integral, com as mudanças no ensino médio e agora com a poupança, que é a poupança pé de meia para jovem de baixa renda, para garantir que muitas vezes tem que trabalhar, tem que abandonar a escola para poder garantir a sobrevivência da família, para ajudar a família. Portanto, são medidas que a gente tem tomado para evitar essa evasão, essa reprovação no ensino médio brasileiro. Ministro, o que não ficou claro aqui para mim é se as mudanças aí propostas, como o senhor se referiu agora, se elas vão no sentido contrário à revogação do novo ensino médio ou se estão aí na mesma sintonia. Então, vários pontos que estão propostos na lei revoga, não é a revogação geral da lei. O que foi proposto para o Congresso é modificações, revogando alguns pontos, melhorando alguns pontos, para aperfeiçoar a atual lei do ensino médio que está em vigor no Brasil. Ministro, estudantes entraram no site de seleção unificado, o SISU, na terça-feira e viram a mensagem de aprovação na chamada regular para uma universidade. Aí, claro, muitos desses estudantes comemoraram, ficaram felizes com isso. E no dia seguinte, quarta, houve um aviso de que o site estava com problema, houve um adiamento dos resultados. E aí, quando o site voltou, alguns desses estudantes não tinham mais a vaga. O Ministério tem um número de pessoas que foram afetadas por esse erro? Olha, nós estamos apurando as responsabilidades pelo ocorrido, né? Isso nós vamos, com muita firmeza, tentar identificar onde ocorreu o erro, se foi no próprio Ministério, na área técnica do Ministério, se foi na RTN, que é a empresa que executa as ações do próprio Ministério. Mas o fato é que a relação foi divulgada agora no dia 31, o resultado sai às 18 horas de 31, as matrículas começam hoje,
são 264.181 vagas para mais de 6.800 cursos no Brasil. Nós antecipamos esse ano, comparado com o ano passado, o Enem, o resultado do Enem, as matrículas do SISU. Esse ano tem a novidade que estamos incluindo a nova lei de cotas no SISU. Vai ser uma entrada única no SISU esse ano, para exatamente o aluno que não está na lista agora vai poder ficar na lista de espera e durante todo o ano ele vai poder ter acesso aos cursos das universidades. Portanto, quero garantir a todos os alunos que passaram, que estão garantidas as matrículas a partir de hoje nas mais de 260 mil vagas das universidades públicas federais do país. Ministro, por que dá tanto problema técnico assim nesses processos que a gente já faz isso aí há tanto tempo? Bom, a gente vai apurar a responsabilidade do que ocorreu. O fato é que esse ano tiver que fazer mudanças, por exemplo, com as mudanças na nova lei de cotas, precisa mudar o sistema em relação às mudanças na lei, porque isso tudo é um processo que envolve milhões aí de estudantes e pessoas executando. O fato é que, em nome do Ministério da Educação, quero dizer que todas as responsabilidades em relação ao fato serão apuradas, mas quero garantir o resultado para que as pessoas possam fazer as matrículas a partir de hoje. Ministro, em relação aos estudantes que tenham sido prejudicados por esse erro, tem alguma previsão que eles possam ter algum tipo de compensação? Nós vamos tentar identificar o número de pessoas, caso tenham sido afetadas ou não, porque você pode identificar que pode ter sido pessoas que também têm, ao contrário, não estavam e acabaram passando, acabaram sendo reprovados. Mas o fato é que nós vamos apurar, repito, as responsabilidades e vamos tomar todas as medidas para que a gente possa sanar os problemas. Tá certo. Ministro, só para a gente encerrar aqui, queria que o senhor deixasse o caminho das pedras aí para os estudantes do ensino médio que sejam elegíveis aí para o benefício pé de meia, que o senhor falou agora há pouco. Então, queria que o senhor contasse aqui para os nossos ouvintes quais são os requisitos e se já está valendo a partir desse ano. A partir desse ano, sexta-feira passada, o presidente assinou o decreto. Em janeiro sancionou a lei, já está valendo o decreto. Os estados já estão repassando, tem um prazo até o dia 8 de fevereiro para repassar todas as informações de matrícula, de dados. São beneficiados os jovens do CAD único, com preferência agora para o Bolsa Família. A perspectiva é que são 2 milhões, em torno de 2 milhões e meio, de 500 mil jovens no Brasil que serão beneficiados. E nós já estamos trabalhando com a Caixa Econômica, que vai ser uma conta digital, eletrônica. Essa conta vai ser aberta automaticamente, o jovem vai precisar nem ir para qualquer agência da Caixa, vai ser tudo feito online. E nós vamos estamos terminando um sistema que vai acompanhar a frequência, porque o compromisso do estudante é exatamente garantir a frequência. O jovem tem que ter a frequência média de 80% na escola e garantir a aprovação no final do ano. Então, o jovem já vai começar, quem está matriculado no ensino médio brasileiro nas escolas públicas, já começa a receber agora, estamos trabalhando já está um calendário já para ser divulgado a partir do final de março, vai ser por ordem alfabética, cada dia, como é hoje feito por Bolsa Família, por exemplo, e vai receber mensal durante 10 parcelas durante o ano, e ao final do ano, garantindo a aprovação, que será informado pela rede estadual, ele recebe uma poupança, vai ficar esse depósito da poupança, rendendo, que ele só vai poder sacar essa parte fixa, ele só vai poder sacar ao final do terceiro ano do ensino médio brasileiro, que vai ser uma espécie de pé de meia, que a gente chama de poupança, para que ele possa montar um negócio ao final do ensino médio, possa ir para a faculdade, possa auxiliar ele em alguma ação do futuro deste jovem brasileiro. Tá certo, ministro. Tá aí, a gente ouviu aí o ministro Camilo Santana. Muito obrigado pela sua gentileza em nos atender aqui no Jornal da Mira. Eu que agradeço, obrigado e um abraço a todos os ouvintes e um bom dia. Tá aí, ministro da Educação Camilo Santana. Daqui a pouquinho tem Carla no próximo bloco para mais assuntos políticos aqui no Jornal da Mira, tá bom? Já, já. Está no Jornal da Mira. Ainda sobre o processo agora
envolvendo a prefeitura e o Instituto Juju Cacaia. Tem uma ação judicial e já tem até decisão da justiça, não é isso, Carla? Boa tarde, quais são as novidades sobre esse assunto? Vamos lá, boa tarde, Gleidson Cabalau. Temos essa novidade já. Ontem à noite chegou a informação de que o Instituto Juju Cacaia entrou no tribunal não, na sexta vara da Fazenda Pública contra a Prefeitura de São Luís com pedido de liminar para que o contrato seja revalidado, né? Já que a Prefeitura anulou aquele contrato para eles executarem o projeto Carnaval 2024 aqui em São Luís. A juíza negou o pedido de liminar, ficou na decisão dela. Primeiro, o que alega o Instituto? Diz que não tem nenhuma justificativa técnica e jurídica que faça com que justifique, né, na verdade, a anulação do contrato. E garante que todos os trâmites foram feitos corretamente e que o Instituto está habilitado para executar o carnaval, sim. Então, atendeu tudo que a chamada pública determinou. E já a juíza, ela diz que não vê motivo para dar a liminar, mas não significa que ela está dizendo que a administração pública está certo, que a prefeitura está certo, mas que não vê motivo, por isso que ela vai aguardar. Ou seja, quais são os trâmites agora? Vai ouvir a contraparte, que é a Prefeitura de São Luís, para depois tomar alguma decisão. Cabe, sim, um recurso especial para o Tribunal de Justiça, no caso desse pedido de liminar, caso assim o Instituto queira. Então, essa primeira etapa, o Instituto perdeu. Vamos aqui para o futebol. 1-0 para a Prefeitura de São Luís, né? Aí, já Eduardo Braide, o prefeito da cidade, ele que é do PSD, ele está processando a Aurinda Lima. Ela que era chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura e foi exonerada ainda na segunda-feira, após o portal Imirante revelar aí esse contrato, no dia 28 que foi posto, esse contrato do Instituto, que é uma escola infantil, com a Prefeitura de São Luís, de quase 7 milhões. O Eduardo Braide está processando ela penalmente, porque ela deu a entender que o processo todo, a chamada pública e a contratação do Juju Cacaia era conhecimento tanto do secretário quanto do prefeito. Então ele está dizendo que ele não conhecia. Está errado, quem disse que ele conhecia? Então ele está processando ela por conta dessa declaração que ela deu à TV Mirante, Cabalau e Gleidson. Então judicializou esse contrato, mas o carnaval segue. A pergunta é, quem que está pagando mesmo? Como é que está sendo pago tudo isso? Porque eu garanto para vocês que amanhã Léo Santana não entra, não sobe naquele palco se o dinheiro não estiver todinho na conta. Porque os artistas recebem 50% na assinatura de um contrato antes de vir e os outros 50% antes de subir ao palco. Exatamente. Se não tiver, eles nem sobem. É prático. Agora, para a gente recapitular, Carla, porque fica esse jogo de empurra-empurra, e aí a justiça diz que o Instituto diz, não, seguir todas as regras, está tudo certo, não tem por que a prefeitura cancelar o repasse, sei lá, essa negociação de quase 7 milhões de reais. Suspendeu o contrato. Afinal de contas, o contrato era para quê? Era para pagar as atrações? Nós não sabemos. Era para decoração? Era para quê? Quase 7 milhões de reais. O prefeito, eu olho as redes sociais do Eduardo Braide todos os dias, que eu estou esperando ele sorrindo num vídeo, informando para a população tudinho sobre isso, essas perguntas que você fez, que eu estou fazendo desde segunda-feira que eu estou fazendo. Porque na nota da Secult fica bem claro que as atrações e a estrutura, eles têm contratos específicos. Ou seja, que contratos específicos são esses? Então a Juju Cacaia não iria fazer isso. Já a Juju Cacaia disse que estava fazendo, já tinha organizado até o baile momesco todo. O baile de Momo, que já aconteceu. Antes da publicação do contrato, já estava sendo montada a estrutura da passarela do samba. Mas como assim? Eram eles que iriam executar? Como é que fica agora? Continua avançando. Então, são muitas perguntas
que, por uma questão de respeito com o cidadão daqui de São Luís, o prefeito Eduardo Braide deveria nos dar. Por que ele demitiu a cúpula, uma parte da cúpula da cultura? Por que ele anulou o contrato? Quais eram as irregularidades que foram vistas, que levou a anular? O que esse instituto, para que esse instituto iria ser contratado, já que existe já contratos específicos para estrutura e para atração, e se existe, se realmente foi contratado para pagar tudo isso, quem que está pagando agora? Quem é que está, como é que a prefeitura está pagando essas atrações? Ele anunciou a LOC. Então não é barato. E não é qualquer atração. Eu fico imaginando se vai ter estrutura mesmo para conseguir ter um grande show como esse. Mas, enfim, quem é que vai pagar a LOC mesmo? De que forma ele está pagando? Agora, Carla, outras perguntas que eu tenho aqui com a do Gleidson. Por exemplo, o prefeito, ele anulou o contrato, ele impediu o pagamento desses 7 milhões. A partir de que momento? A partir do momento em que veio à tona essas informações, a partir de que veio à tona, ou já havia uma investigação? E a primeira pergunta é essa. Ele anulou a partir do momento em que veio à tona? Segundo, se não viesse à tona, sairia dos cofres públicos 7 milhões para um contrato que ele não sabia, ou seja, é isso mesmo? Quer dizer, ele não sabia, mesmo assim iam sair, se não viesse à tona, ia sair 7 milhões dos cofres públicos sem o prefeito saber. É isso. Dizendo ele que não sabia, mas, como eu falei ontem para vocês, eu conversei com várias pessoas que já foram secretários de Estado, e eles disseram, olha, um contrato nesse valor, para uma festa representativa assim, de muita visibilidade como o Carnaval, é muito difícil o gestor principal não saber. Mas ele entrou na justiça contra a servidora, porque dizendo que ela mentiu. Então vamos lá. Ele não sabia, ia sair 7 milhões dos cofres públicos. Agora, que ele não sabia. Isso. Agora, sobre a tua primeira pergunta, foi anulado depois que veio à tona pelo Portal Emirante, no dia 28. 28, que foi domingo, foi colocado no Portal Emirante. Na segunda-feira, a prefeitura se manifestou na nota da Secult, dizendo que existia um parecer da Controladoria Geral do município, que dizia que era para suspender o contrato, era para suspender os atos da chamada pública, e determinou a abertura de sindicância para apurar possíveis irregularidades. Está lá na nota. Não foi a imprensa que disse que tinha irregularidades no contrato. A divulgação que demos, na verdade, foi por ser muito estranho, né? Peculiar demais, uma escola de ensino infantil na Cidade Olímpica ter um contrato de 7 milhões com a Prefeitura de São Luís para fazer o Carnaval. Então, é isso. É isso que chama a atenção. Só que a prefeitura que disse, não, tem irregularidade, está suspenso, e só aconteceu depois. O contrato foi publicado no Diário Oficial da sexta-feira, dia 26. Não tem parecer da Controladoria Geral do município, pelo menos na anulação, no ato de anulação do contrato, que tem lá um parecer da Procuradoria Geral do município, não da Controladoria. E o parecer da Controladoria é de dia 29, da segunda-feira. Então, o contrato foi feito sem parecer da Procuradoria, é isso mesmo? É isso mesmo? Assim, são coisas, Cabalau, que a gente vai vendo que foram completamente colocadas depois que saiu realmente na imprensa. Muito o que explicar, muito. Por isso, toda vez que eu venho comentar sobre esse assunto, eu mais questiono do que tenho realmente efetivas respostas, porque, como eu disse para vocês, o prefeito Eduardo Braide pode dar, sim, essas respostas para a população, até a obrigação dele como representante dos ludovicenses. E mais, acho que o Marquinhos do Ailib, o ex-secretário, também é outra pessoa que pode dar essas explicações. Até agora ele não falou? Não, ele nesse momento, me parece que ele não quer se pronunciar nesse primeiro momento, mas vamos aguardar. A Olinda, ela falou à TV Mirante, para deixar claro de que todos os trâmites foram legais, ela mesma disse que todos foram legais, e aí fica nisso, ninguém sabe, o Carnaval segue com a LOC e Léo Santana.
Dá quanto aí, vocês que são acostumados com esse negócio de festa, Gleidson? Ó, meu amigo, alô. Vocês não, porque eu Não, sou tu tão não, acostumado é com só. essas É coisas. porque eu lembrei Ainda de mais com Claudinho esses Polari. valores. Gleidson, talvez. É porque eu lembrei de Claudinho Polari, aí eu falei vocês, eu entendeu? já tirei. Gleidson e Claudinho. Olha, Léo Santana, pelo menos uns 200 mil no mínimo. No Léo mínimo. Santana botaram aqui, que eu vi, 500 mil. Aí. Aí, Aí tá estranho. Eu senti uma dor aqui no meu bolso. aí eu não sei. Senti uma dor aqui no Não bolso. sei Acho que no meu também. Não sei se realmente é. Agora, a Loki tá com. A Loki. Tá Me quanto? disseram que era coisa de 800 mil. Aqui um ouvinte acabou de me mandar. A Loki é 800 mil. Eu não sei se realmente é isso. A gente tem que ver o contrato, né? Não existe a necessária transparência em todo esse processo. Eu sei te falar que lá na Assembleia Legislativa, que a gente vai já comentar, o Procurador-Geral do Ministério Público, o Eduardo Nicolau, ele falou que sentou para conversar com o governo do Estado, que fechou as atrações nacionais, as 15 atrações nacionais, para serem pagos com o dinheiro da iniciativa privada. O Carlos Brandão até falou isso lá também, para reforçar, e que o dinheiro mesmo do governo do Estado está sendo repassado para as escolas de samba, as brincadeiras locais, né, os artistas locais. Ele deixou bem claro isso, assim como foi acordado também que os deputados terão emendas para fazer carnaval em suas cidades, mas podia ser só uma emenda por cidade, não podia mandar 2 emendas para uma mesma cidade. Só que lembramos, a gente aproveitou para lembrar o Eduardo Nicolau, e claro que ele não tem controle sobre isso, não tem nem por que ter, que o mesmo acordo foi feito ano passado com as emendas e que o Fernando Braide enviou essas emendas, enviou a sua emenda para o Instituto Juju e Cacaia para fazer a festa gospel da quarta-feira de cinzas. Né? Então, é só para lembrar, né? Mas é isso, vamos lá. Meu amigo. Carla, só pra gente encerrar, o tempo tá curto aqui, rapidinho, então, você falou aqui que acompanhou aí a volta dos trabalhos lá na Assembleia Legislativa, né? Uma sessão calma, como vem sendo, como foi o primeiro ano aí do Legislativo Maranhense, porque não tem oposição, né? O parlamento sem oposição é uma voz que caminha todos para o mesmo lado. Então, todos no mesmo sentido. Então, foi baseado muito no discurso de unidade, de continuidade da unidade, continuidade da parceria. Em sua mensagem governamental, o governador Carlos Brandão fez um balanço do seu governo, no estilo de prestação de contas, os investimentos que já foram feitos, a parceria com o governo federal, as obras que já foram entregues e as que vão ser ainda entregues. Então, ficou naquele clima muito harmônico entre os poderes, nada de muito que pudesse chamar muita atenção, nada, a não ser o encontro do presidente do tribunal, Paulo Velten, com o Carlos Brandão. Dizem que os dois não têm as melhores relações, né? Mas não sei se isso é verdade, são fofocas dos bastidores políticos. Mas continuemos. Depois a gente conversou com o Carlos Brandão, mas eu quis puxar mesmo mais para a política, sobre as eleições, já que ele é presidente de um partido, ele falou que está reorganizando o PSB. Nessa organização, o que ele está fazendo? Ele está tentando mudar os diretórios para criar comissões provisórias nas cidades do interior, para botar, segundo ele, nomes de lideranças com mais lastro eleitoral, mais votos, podemos dizer assim, lideranças fortes. E diz que ele está conversando, mudando, organizando, e depois do carnaval ele vai fazer uma reunião grande com todos do PSB para conseguir colocar as peças no lugar, né? Mas o que me chamou mais atenção, e foi uma pergunta que eu fiz para ele, é que ele, como presidente do PSB, ele tem uma missão. Qual é a missão? Fazer com que o partido tenha muitos prefeitos, porque é um ciclo, né? Se tem muitos prefeitos, a possibilidade de ter uma bancada de deputados lá na Câmara, ajudar a ter uma bancada maior na Câmara Federal, é possível, com bastante prefeitos, porque os prefeitos ajudam os deputados, depois os deputados ajudam os prefeitos, e aí fica nesse ciclo, bem aí.
Então, ele disse que em algumas cidades ele tem, como a base dele é bastante ampla, ele não vai se meter. Então, os deputados é que vão Aqui está bem definido que ele apoia Duarte. Sim. Mas Imperatriz, ele chegou a comentar sobre Imperatriz, como é que fica? Imperatriz está se desenhando o seguinte: ele não vai dar a legenda para o Marco Aurélio. O Marco Aurélio provavelmente vai para o PCdoB ser candidato por lá. Ele já foi do PCdoB, né? E aí ele vai ser candidato pela federação. É o que se está desenhando. Não, como é que eu digo para vocês? Não está fechado ainda, mas o caminho é esse. Então o PSB deve ir com o Rio do Amaral, até mesmo porque o partido tem interesse do PP apoiar o Duarte Júnior aqui. Então já tinha tido um diálogo do Marco Aurélio, sendo do PSB, ele abrir mão para o Rio do Amaral. Em troca, o PP apoiava aqui. Só que o Marco Aurélio bateu o pé, o diálogo não avançou e o jeito vai ser ele sair do PSB e ir para o PCdoB e o PSB ficar com o Rio do Amaral lá. Ou seja, o grupo governista lá já vai ter 2 candidatos. Mas é isso. Então, eu quis puxar mais para isso. Ele falou que depois do Carnaval vai reunir com os partidos para falar da questão do vice, do Duarte, mas ele disse que isso daí vai ter que ir sendo conversado aos poucos. Certo, Carla, obrigado. Tá bom, gente, uma boa tarde para vocês. Segunda eu tô de folga, quem dera. Segunda eu tô de volta. Eu folgo amanhã, mas no domingo tô eu trabalhando para pegar todas as informações da política e trazer aqui para vocês na segunda. Tchau, tchau. Plantão policial. Adolescente apreendido, suspeito de matar a tiro uma criança de 11 anos na cidade de Conceição do Lago Açu. Quem tem os detalhes desse caso pra gente é o Ismael Araújo. Boa tarde, Ismael. Boa tarde, Cabalau, boa tarde, Gleidson e ouvintes da Mirante FM. Pois é, os policiais civis aí, com apoio dos militares, realizaram ontem uma ação na cidade de Conceição do Lago Açu, interior do Maranhão, a 308 quilômetros de distância aqui da capital maranhense, e resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos. Ele é suspeito de ter matado a tiros o Luiz Gustavo Soeiro Costa, de 11 anos, no dia 7 de janeiro deste ano, na cidade de Conceição do Lago Açu. A Polícia Civil informou que esse homicídio ocorreu durante um confronto entre faccionados e suspeitos de traficantes de droga. Então, a criança, ela foi baleada no peito enquanto ela estava deitada em uma rede na residência de um familiar. Logo após o crime, a polícia começou a investigar, inclusive uma família, e identificou que essa família, ela estava envolvida com tráfico de droga, ou seja, venda de entorpecente nessa cidade e também cidades vizinhas. E a polícia o que fez? Pediu ao Poder Judiciário ordem aí de busca e apreensão nas residências dessas pessoas, e ontem deu cumprimento a essas ordens judiciais, e durante esse cumprimento dessa ordem judicial, os policiais conseguiram apreender 2 armas de fogo, balança de precisão, droga e outros materiais que servem para embalar a droga, e 4 pessoas foram presas, como ainda esse adolescente de 17 anos apreendido, suspeito de ter matado a tiros essa criança de 11 anos na cidade de Conceição do Lago Açu, no dia 7 de janeiro deste ano. O adolescente já foi ouvido, inclusive ele vai ser encaminhado ao Centro Socioeducativo de Internação Provisória Canaã, que fica localizado aqui em São Luís, na Grande Ilha. Já os adultos foram encaminhados para a unidade prisional, onde vão ficar à disposição do Poder Judiciário. Valeu, Dudu. Ó, já, Eduardo aqui na área para comentar o esporte já no próximo bloco, tá bom? Já. No Jornal da Mira. Esporte, Eduardo Lindoso por aqui. Amanhã tem super clássico, né? Eduardo Sampaio Moto. Como estão aí as preparações, expectativas para os times? Boa tarde.
Boa tarde, Cabalau. Boa tarde, Gleidson. Boa tarde, ouvintes. É, Cabalau, o super clássico aí que, digamos, vai ser um pouco quente, tanto pro lado do Sampaio como pro lado do Motoclube, já que essas equipes não vivem bons momentos na temporada. A gente lembra que o Sampaio vem de uma derrota em um clássico, perdeu pro Maranhão Atlético Clube, o Maranhão que é o líder do campeonato. E o Moto, pior ainda do que o Sampaio, vem entre altos e baixos na competição. O Moto tem apenas uma vitória na competição, tá no G4 ali pendurado por um critério de desempate, junto com o Tuntu com 5 pontos, ou seja, o Sampaio pelo menos é o segundo colocado, tem 12 pontos, vinha numa sequência boa, inclusive invicto, perdeu a invencibilidade pro MAC. Digamos que o Sampaio tá um clima um pouquinho melhor do que o do Motoclube, mas enfim, os dois clubes chegam bastante pressionados para esse super clássico que acontece neste sábado às 16 horas, lá no Estádio Castelão. O Sampaio deve ter mudanças, o técnico Thiago deve fazer algumas mudanças no time, principalmente diante da péssima atuação que teve no clássico diante do MAC, perdeu por 3-0, e o Motoclube mudou de técnico, mudou de jogador, saíram alguns jogadores na faixa de 6 jogadores, chegaram ali mais 5 jogadores, ou seja, muita modificação no Motoclube. Alguns desses jogadores que chegaram devem entrar em campo. Então o clube está procurando regularizar esses jogadores lá no boletim informativo diário da CBF, que é o BID, para esses jogadores já jogar, ou seja, o Sampaio chega com algumas pequenas mudanças ali no time titular, porque não fez um bom trabalho no clássico. O Moto chega totalmente remodelado para tentar, digamos, ressurgir na competição na 6ª rodada do Campeonato Maranhense, neste sábado, 16 horas, Sampaio Corrêa e Motoclube. É o super clássico aí, um dos maiores clássicos do nosso futebol maranhense. Ô, Dudu, a seleção brasileira convocou aqui 3 jogadores do Sampaio para Copa do Mundo de Futebol de Areia, né? É isso, a gente já esperava a convocação, né, dos jogadores do Sampaio Corrêa, o goleiro Bobô, que há muito tempo defende a seleção brasileira, o Ala Datinha e o Edson Huck. O Bobô e o Datinha são maranhenses, o Edson Huck não é maranhense, mas defende o Sampaio, e esses jogadores vão estar aí na Copa do Mundo FIFA, que vai começar no dia 15 deste mês, lá nos Emirados Árabes, em Dubai. Então, mais uma vez aí, os 3 jogadores do Sampaio Corrêa defendendo a seleção brasileira de beach soccer. E agora para falar do MAC, que vai estrear fora de casa na Copa do Nordeste, né, Dudu? É isso, Cabalau. Como eu falei, o MAC é o atual líder do Campeonato Maranhense, tá de vento em popa, tá tranquilo, vem de uma vitória fora de casa diante do Imperatriz, tá ali na liderança do Campeonato Maranhense de forma disparada, mas vai dar uma pausa aí no Campeonato Estadual para jogar a Copa do Nordeste, para debutar na Copa do Nordeste. Falando melhor, o MAC nunca jogou uma Copa do Nordeste, faz 24 anos que o MAC não jogava uma competição regional. A última competição tinha sido lá em 2000, na Copa Norte, quando o MAC chegou na final da Copa Norte, perdeu pro São Raimundo. Agora volta a uma competição regional após 24 anos e estreia neste domingo, debuta na Copa do Nordeste aí o Maranhão Atlético Clube diante do ABC lá no estádio Frasqueirão, em Natal, no Rio Grande do Norte. Essa partida às 19 horas é a partida aí, a rodada de abertura da Copa do Nordeste 2024, o Maranhão Atlético Clube estreando aí, debutando no Nordestão. Boa sorte pro Maranhão aí, que começa a sua caminhada fora de casa diante da equipe do ABC lá no estádio Frasqueirão, em Natal, neste domingo, 19 horas. Valeu, Dudu. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau! Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Com o time do Fluminense, a bola tocada para dentro da grande área, parou, John Marias, girou, voltou, pé direito, chutou, emplacou! PVC, gol de John Arias, e aliás, o segundo dele e o quarto do Fluminense. Cano marcou, Fluminense tá com o time titular. Gostou, né, Dudu? Gostou. Aí, ó, era só antes com os reservas, agora, viu? PVC. Ontem foi o time titular, ontem foi a estreia dos titulares do Fluminense, que chegaram de volta das férias com o Fluminense na liderança do campeonato, liderança mantida pelos reservas, pelos juniores, pelo time B do Fluminense, e na reestreia tomou um susto no primeiro tempo, um gol que o Fábio sai jogando, o Fábio foi até a intermediária, deu um tapa errado na bola, com o pé, deu um chute errado na bola, acabou tomando o gol do Adson por cobertura.
o Bangu dirigido pelo França, que foi tricampeão carioca pelo Vasco em 92, 93, 94, que começou também na base do Fluminense. O Fluminense virou no segundo tempo. É fácil, se você quiser dizer para os seus amigos quem fez os gols, é 2 de Arias, Cano e Queno. É fácil de dizer. Mas chamou mais atenção ontem a entrevista coletiva do Fernando Diniz, que pela primeira vez falou no Brasil sobre a sua demissão da seleção brasileira. Ele foi demitido, estava de férias, né, por telefone, porque estava viajando. Então, ele lamentou, disse que é impossível pensar num trabalho de 6 jogos, tão curto prazo, mas o único ponto que é aceitável, e acho que ele ficou bem indignado e com razão da maneira como aconteceu, mas ele disse, de fato, houve a conversa de que o acerto para ele para a CBF previa, com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, ele não deixaria o Fluminense. Então, quando a CBF quis um técnico efetivo e não tinha o Carlo Ancelotti, vexame da CBF, então o presidente decidiu trocar o Fernando Diniz. Ele falou resignado ontem. PVC, tem aqui no fim de semana clássico em Belo Horizonte, é? Todo mundo garrado essa semana. Todo mundo garrado na frente da televisão para ver no domingo, 7h30 da noite, Atlético e Cruzeiro na Arena MRV. Esse é um tema errado do futebol brasileiro, né? O Atlético e Cruzeiro vão jogar com torcida única. Desde que o novo Mineirão foi inaugurado em 2013, só 3 vezes o Mineirão teve Atlético e Cruzeiro com torcida dividida meio a meio. Então, a Polícia Militar perdeu o hábito e a estratégia de fazer isso, vai precisar de muito cuidado. Até porque a torcida uniformizada do Palmeiras é amiga da torcida do Atlético, a Galocura, e inimiga da torcida do Cruzeiro, a Máfia Azul. A torcida do Palmeiras entra pela Avenida Abrão Caran, que é a entrada normal do atleticano, e a torcida do São Paulo entra pela Pampulha, atual Avenida Rei Pelé, que é a entrada normal do Cruzeiro. Então até nos portões está a afinidade de São Paulo com o Cruzeiro, porque a Dragões da Real é amiga da máfia e inimiga da Galocura. Então vai ter que ter muito cuidado. Mas vai ser um final de semana de festa em Belo Horizonte. O gramado do Mineirão, a promessa de que seja bom. No ano passado foi muito problemático, o gramado natural, mas com problema. No Brasil a gente tem 3 tipos de gramado, né? O natural, o sintético e o esburacado. O Mineirão ano passado estava na categoria esburacado. A promessa é que dessa vez, como está sendo cuidado desde o dia 18 de dezembro, o gramado será natural no Mineirão. Obrigado. Será que chegou o seu dia? Confira a loteria. Olha, para encerrar aqui o Jornal da Mira, falar aqui da Mega Sena, ninguém acertou ontem as 6 dezenas do concurso 2.683. Com isso, o prêmio da Mega acumulou agora em 95 milhões de reais para o sorteio de amanhã. Os 95 milhões da Mega Sena na caderneta de poupança renderiam do primeiro mês aproximadamente 560 mil reais. A pessoa tá bom? Tá bom. Acho que tá. Todo mês receber $500 mil, tá bom. Agora o detalhe, não dá para pagar um cachê legal para ação de carnaval aqui ainda de São Luís, que senão só você alguns. vai ficar liso. Vamos lá. As apostas podem ser feitas até amanhã, às 7 da noite, em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. O custo da aposta mínima com 6 dezenas é R$5. Boa sorte para você, bom fim de semana. Já tem João Marcos na área. Bom fim de semana, queridão. Valeu, pessoal.